Hora de estabelecer contato com Brasília, com nossa redação. Rodrigo Orengo já tá naquele clima, tá com gorrinho de Natal, terno e gravata, porque esse é o normal dele. Mas a gente continua com informações, sim, da agenda de quarta-feira em Brasília, porque, como dissemos um pouco mais cedo, né, o presidente da República se reúne com ministros, comissão mista de orçamento se reúne e também tem a promulgação da reforma tributária. É um mix de tudo, de todas as coisas que faltaram para encerrar de vez esse ano de 2023. Márcio Rocha, bom dia para você. Oi, pessoal, bom dia para vocês, bom dia a todo mundo que nos acompanha. Vai ser uma quarta-feira bastante complicada para a gente aqui, né? Porque vai ter muita coisa ao mesmo tempo, né? E pouca gente porque é escala de plantão, né? Ainda tem isso. Pois é, e aí a gente tem hoje, né, reunião ministerial aqui na capital federal, inclusive é o único compromisso presidencial dessa quarta-feira. O presidente Lula marcou para daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, o encontro com os ministros do governo para fazer justamente um balanço sobre o governo, né, nesse primeiro ano que ele está à frente do Palácio do Planalto no terceiro mandato. A última vez que o Lula, né, esteve com todos os 38 ministros foi em maio deste ano e deve ser uma longa reunião, principalmente porque cada um dos ministros vai ter aí 8 minutos para apresentar as realizações de 2023 para o presidente. E aí a expectativa é que Lula diga que está contente com o desempenho geral do governo, mas deve pedir principalmente mais empenho para alavancar as obras do Programa de Aceleração do Crescimento PAC, e os elogios também devem ficar para a aprovação das várias pautas no Congresso Nacional, principalmente as pautas econômicas, como é o caso da reforma tributária, que foi aprovado na semana passada. Mas Lula também deve pedir melhorias na comunicação do governo justamente para melhorar a avaliação do mandato, desse terceiro mandato do petista. Também deve fazer cobranças em relação ao trabalho de algumas pastas, mas aí essas cobranças, enfim, tudo isso, todo esse balanço, a gente tem um café da manhã com o presidente amanhã, ali por volta das 8 horas da manhã, com jornalistas, e aí esse balanço deve ser divulgado nesse evento. A gente vai ter mais detalhes em relação às cobranças que foram feitas pelo presidente Lula. Também a gente tem, daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, a reunião na Comissão Mista de Orçamento, que vai votar o relatório final do relatório geral, do deputado Luiz Carlos Mota. E a expectativa é que depois dessa sessão da CMO, a gente tenha uma outra sessão, mas na quinta-feira, com os deputados e senadores para votar esse texto, que é o orçamento propriamente dito, no plenário do Congresso. Aí uma sessão conjunta deve ser feita na quinta-feira. Ontem, lembrando, a gente teve a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dá justamente essa direção ao orçamento do ano que vem. E fica a expectativa também para hoje, para a sanção desse texto pelo presidente Lula. O Congresso deve realizar também a sessão de promulgação da proposta de emenda à Constituição da reforma tributária, que, como eu disse, foi aprovada na última semana. Só para resumir, né, essa PEC da reforma tributária trata da simplificação de tributos, do modelo tributário em funcionamento no país, com a substituição de 5 impostos, ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS, pelo imposto de bens e serviços, isso em estados e municípios, e pela contribuição sobre bens e serviços na esfera federal. E aí, depois disso tudo, ainda existe a expectativa da gente ter votações tanto na Câmara quanto no Senado. Na Câmara, pode votar a questão das apostas esportivas. Ainda não é certo, vai depender de alguns acordos. Ontem, por exemplo, a gente tinha o seguinte cenário, né? Votaria o ensino médio, era uma pauta mais madura para ser votada, e deixaria apostas esportivas para o ano que vem. Só que isso mudou. Parece que agora as apostas esportivas têm um acordo melhor do que o ensino médio. O ensino médio vai ficar para o ano que vem. As apostas esportivas podem ser votadas ainda hoje, ou pelo menos até o fim, né? Até a chegada do recesso parlamentar. E no Senado, a medida provisória que trata da subvenção no Senado, que era para ter sido votada ontem, né, mas o governo ficou meio em dúvida em relação ao que poderia acontecer, né, se conseguiria aprovar essa pauta ontem mesmo. O líder do governo, Jacques Wagner, pediu para adiar para hoje, então a gente deve também ter hoje essa votação no Senado Federal. Esse é mais ou menos o resumo que a gente tem para essa quarta-feira, lembrando que o recesso começa no dia 22, e aí tanto Câmara quanto Senado, quanto também os parlamentares, todo mundo correndo contra o tempo, para a gente ter o fim desses trabalhos até o dia 22. Escuta, 22 é sexta-feira, né? Sexta-feira, Exato. Normalmente, a gente não tem, a gente tem muitos desfalques, né? Tipo Manchester City, só que em Brasília. Vários né, Phil Foden, na verdade. Só Phil Foden, em Brasília trabalhando. Aí, Márcio, você acha que na sexta-feira ainda haverá, de fato, sessões e sessões importantes, ou tem que ser tudo, toda a fatura tem que ser liquidada hoje e amanhã?
Eu acho que tem que ser liquidada tudo hoje e amanhã, porque é o seguinte, a gente já está naquela fase, Carla, daquela sessão, daquele momento que a gente tem os cafés da manhã, né, com várias autoridades. Por exemplo, amanhã tem a do presidente Lula, sexta-feira tem do Fernando Haddad. Quinta-feira também a gente tem a da liderança do governo na Câmara. Então, assim, está todo mundo mais planejando para terminar e fazer o balanço do ano do que continuar trabalhando, entendeu? Então, assim, tá todo mundo correndo quanto tempo justamente para acabar, para apresentar esse balanço para a gente nesses eventos, né, que vão acontecer nos próximos dias. Em relação à sexta-feira, assim, eu diria que seria difícil de ter alguma coisa, mas sexta-feira passada teve. Eu estava até falando aqui no grupo, né, nos outros veículos do grupo, que eu faço cobertura do Congresso desde 2014. Eu não lembro de ter trabalhado assim junto com parlamentares nas sextas-feiras. Sexta-feira geralmente não tem nada, mas teve sexta-feira passada, né? Então, esse ano está tão atípico, né, que é capaz de ter alguma coisa na sexta-feira, mas eu acho muito difícil porque está todo mundo trabalhando para acabar com tudo na próxima quinta, né? E aí a gente vai acompanhar para saber se a quinta realmente é o último dia desse ano no Parlamento, né, no Congresso Nacional, ou se a gente vai ter alguma votação na sexta-feira também. Cara, o Márcio Rocha, há quase 10 anos, não trabalha às sextas-feiras. É isso que ele acabou de revelar. Na verdade, eu trabalho sozinho às sextas-feiras, né? Então, porque a gente chega, a gente chega lá no Congresso, tem um ou dois, mas assim, eu mesmo no Congresso trabalho sozinho, os parlamentares você fica, na verdade nem segunda nem terça eles trabalham, segunda nem sexta eles trabalham, né? Geralmente esses dias são reservados para outras atividades que não no Congresso. E aí, mas eu trabalho todos os dias, inclusive, e não somente nos dias de semana, quando nos sábados também, de vez em quando a gente trabalha lá também. Plantão de Natal, né? Por exemplo, tá né? Tudo explicado, já entendemos, mas... Vamos liquidar a fatura hoje e amanhã, Márcio Rocha. Concordo com você. E aí, sexta-feira é só café da manhã e depois com a Haddad na sexta-feira, você falou, né? A expectativa é que tenha esse café da manhã com o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, na sexta-feira. Se minha memória não estiver errada, amanhã tem Lula, quinta-feira tem liderança do governo. Amanhã é quinta, viu, Márcio? Amanhã hoje é quarta, então exatamente. Então, amanhã é presidente Lula, então já estou completamente eu te entendo. Perdido, né, na semana. Então, a ordem é o seguinte, é presidente Lula, liderança do governo no Congresso e Fernando Haddad. Então, essa é a ordem. Se tudo ocorrer do jeito que deve acontecer, a ordem é essa. É que como a gente disse na abertura do jornal, hoje é sexta, amanhã é sexta, e aí dia 22 é sexta. É isso. Né? É esse clima que a gente está vivendo já, pelo menos nas redações jornalistas. Ou não, né? Tem, por exemplo, para mim, todo dia é segunda-feira até segunda-feira. Todo dia vai ser segunda-feira. Terça-feira, hoje é segunda-feira, amanhã é segunda-feira, depois até segunda-feira. Chegar segunda-feira, aí é a última segunda-feira do ano. Esse Márcio Rocha, espera ele ganhar na Mega da Virada.